Olá, boa noite. Raquel, Tati, Natália, Jennifer, Carol. A gente resolveu entrar um pouquinho mais cedo. Raquel, você tá aí ou tá só a sua fotinho aí? Ana Paula. Deve estar todo mundo cansado, né? Porque a maioria tá com criança em casa. Então a gente chega essa hora, tá já exausto. Oi, gente, boa noite. Obrigada pela presença. Tatiane, estou sem criança. Ai, aí é mais fácil, né? Esperar mais gente entrar? Por enquanto, só mulher, então vou pôr bem-vindas. O quê? A gente vai dormir quantas horas? Ah, daqui a pouco. Peraí que Carol, você é a Carol? Me fala qual Carol que você é, que já fez a inscrição. Ai, que bom! Ai, que bom! Eu nem sabia que você estava pensando em fazer. Ó, Raquel também é minha paciente, Carol e Raquel. Que delícia, Carol, que bom! Nossa, nossa, fiquei feliz agora. Que delícia! Que delícia, Carol, te ter comigo. Raquel também. Carol, você tá em BH ou tá no sul de Minas? Eu fiquei tão feliz agora que uma de Campo Grande também fez a inscrição. Gente, quem tá aí que é de fora? De fora de BH, de Minas. Carol, nem é por isso que eu quero que você espalhe isso aí em Gonçalves. Que bom. Mas você tá esses dias aqui em BH com ela ou você tá em Gonçalves mesmo? Oi. Ei, Livinha. Beijo. Ah, você tá aí, né? Vai ficar direto aí? Vai dormir aí? Vou. Vai. E amanhã de manhã tem também, né? Uhum. O Ricardo não tem que ficar naquela comida. É a minha escolha. A gente deu aula hoje o dia inteiro, sabe, gente? Nós demos aula hoje de alimentação e apego, nutrição comportamental, alimentação relacionada à disciplina positiva e a Lívia amanhã vai dar sono relacionado ao apego. Esse é fim de semana de certificação, então a gente fica meio... É tão bom, é tão intenso, mas a gente fica um pouco cansado. Natália de São Paulo, eu perguntei para as meninas aqui, ó, Raquel e a Carol já está inscrita.
A Carol e a Raquel são mães de paciente. Aí eu tô falando que eu tô tão feliz que as duas vão fazer. Raquel, não sei se fez a inscrição já não. A Carol já fez. Eu vou fazer ainda, Ju, hoje. Ótimo. Olha lá. Hoje a gente está aqui, gente. Boa noite para quem está aí. A gente está aqui mais para tirar dúvidas de vocês. Eu não sei se estava todo mundo presente no primeiro workshop também. Então, a gente está aqui para falar um pouco sobre o curso e para tirar dúvidas mesmo. A gente recebeu umas perguntas, eu queria falar sobre elas, tem pouca gente ainda, mas a gente recebeu dúvidas sobre para quem é esse curso, né? Quem pode fazer o curso, o que tem no curso. O que é ser educador parental veio aqui para mim também. Isso. E muitas pessoas, assim, querendo entender qual a área de atuação, como iriam atuar depois. Muita gente também que já é, às vezes, educador parental, mas que está meio perdido sem saber como atuar e que se sente despreparado para atuar, né? Raquel está em transição de carreira, né, Raquel? Raquel foi demitida há pouco tempo do emprego. Carol, até esqueci que Carol se eu não me engano, Carol é veterinária, Carol, que você é? Vê se ela responde ali. Estou, enquanto isso, dando boas-vindas a quem já inscreveu aqui, Ju, nos e-mails. Gente, então, na verdade, só tem 9 pessoas, mas eu já vou falando. Isso, boa, vamos seguir. Natália de São Paulo, né? Então, na verdade, o nosso curso, que é uma certificação em atuação consciente, são 14 módulos hoje, mais um módulo bônus, tá? A gente tem nesses módulos, a gente tem disciplina positiva, a gente tem parentalidade consciente, parentalidade positiva, criação com apego. Aí dentro da criação com apego, a gente tem alimentação com apego, sono e apego seguro. Então a gente tem todos os 8 pilares do apego, né, da criação com apego, porque a gente também dá no final do curso uma certificação em apego seguro, e tem a certificação em atuação consciente que te prepara para ser um educador parental. O educador parental é aquela pessoa que auxilia as famílias, né, com os filhos, na criação dos filhos, na educação dos filhos. Qualquer pessoa pode ser um educador parental, tá? Então, qualquer pessoa, e principalmente as pessoas que já lidam com criança, geralmente quem já lida com criança está mais preparado para isso, mas qualquer pessoa que já tem esse conviver com outras crianças, né? Seja um professor, um pedagogo, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, ele está preparado para virar também um educador de famílias. A atuação consciente é uma reunião ali de todos os cursos que eu e a Lívia fizemos. Lívia é educadora parental, eu também. Lívia é consultora de sono, pós-graduada em neurociência, eu também, sou pediatra. Então, a gente entrou nessa história, primeiro na disciplina positiva, Lívia primeiro na consultoria de sono, né, Lívia? Foi, primeiro na consultoria de sono. Então, a gente foi caminhando aí nessa questão da educação, né, de famílias, e fomos cada vez aprofundando mais e descobrindo várias possibilidades ali, com o intuito de realmente agregar e de fazer uma formação voltada para o bem-estar da família e da criança, principalmente, né? Pensando em melhorar a forma de educar, né? Em ter um outro olhar para a criança e ter um outro olhar para a forma de educar. Então, a gente foi... Desculpa, pode falar, Livinha. Não, que na verdade foi um desenvolver, né, Ju, de a gente ir aprofundando no nosso próprio trabalho, né, e percebendo que compartilhar nossas experiências, né, de estar ao lado das famílias onde elas vivenciam tantos desafios, a gente está superficialmente apoiando essas famílias, né? A gente começou a ver um gap nisso, né, Ju? Que Sim. além dos nossos desafios dentro de casa, né, ver as famílias também vivenciando desafios, trouxe a gente para uma busca, né, pessoal, cada uma no seu caminho.
E quando a gente vai aprofundando, a gente se aprofundou, né? Cada uma foi aí enveredando por seu caminho, mas a gente foi vendo que as certificações, tudo que a gente fazia até então para se preparar como pessoas dentro de casa e na nossa atuação, era superficial, né, Ju? Eram superficiais, se contradizem, então a gente começou a realmente ver que havia necessidade a gente teve que costurar isso tudo, né, Ju? Costurar cada certificação, conseguir entender o que uma dizia sobre o outro tema, onde que elas se encontravam, onde que tinham divergências. E aí a gente construiu uma filosofia, né, Ju? Que é a É. atuação consciente, né? A gente foi aprofundando nessas certificações através de literatura, muitas vezes literaturas que eram indicadas nas certificações, mas as certificações, como eram certificações mais curtinhas, de 2 dias, 4 dias, a gente sentiu a necessidade de ir mais fundo, até para estar preparando, porque às vezes a gente sai dessa certificação com aquele título de educador parental, mas a gente vai atender uma família, a gente esbarra em várias questões até de insegurança, de como orientar. Então, a gente quis preparar essas pessoas que estão com a gente para realmente atender essas famílias de forma Profunda. eficiente e mais profunda, né? Poder ter um embasamento e fortalecer, empoderar esses educadores para poder atender essas famílias e saberem como atender, saberem como orientar, né? Então, a gente tem esse curso que tem tem 100 horas aula, mas a gente também quis fazer a escola de educação positiva para estar apoiando vocês que estão fazendo o curso conosco, para que vocês não fiquem soltos. Então, a gente vai estar sentindo que o que vai acontecer com cada um ao longo desse processo e vamos estar dando apoio para vocês, né? Com a experiência que a gente tem, eu com a experiência de consultório, com a experiência como educadora, com as mentorias com curso, Lívia também tem as mentorias dela, tem os cursos dela, então ela já está muito acostumada a lidar, né? E a Lívia também faz formação de consultoras de sono. Então, na escola a gente vai ter vários cursos. A gente quer colocar vocês também nessa escola para estar todo mundo trabalhando em prol da criança, né? Em prol da criança, através da família, através dos pais. Através da família, através dos pais. Então, quando a gente fala educador parental, a gente não fala em educar criança, a gente fala em educar a família, e através da educação da família, essa família, a gente empoderar essa família para educar essa criança, tá? Vamos lá, Carol falou que ela é advogada, mas trabalhava com turismo, depois da separação estou sem trabalhar. Acho que pode ser uma nova opção de carreira e de qualquer forma vai me agregar muito como pessoa e na criação da Hannah. Isso é muito importante, gente, porque quando a gente vai para uma certificação dessa potência, eu e Lívia, a gente entende como muito potente mesmo essa preparação que a gente dá, porque a gente faz com muito estudo e com muito amor mesmo, né? Porque a gente acredita muito nisso. Então, a gente acredita muito que quando vocês trazem toda essa formação que a gente vai dar aqui para vocês, também primeiro para a família de vocês, para depois transformar outras famílias, você fica mais empoderado a fazer isso, né? Então, a gente precisa passar essa verdade através da vivência nas nossas casas. Exato. Essa é a porta de entrada, né, Ju? A porta de entrada, eu acho que a mais verdadeira é, né, eu conhecer cada vez mais sobre as fases de desenvolvimento das crianças, como que a gente passa por cada desafio, qual que é o nosso papel como pais, né, nesse processo, ou como tios, ou como, né, ou como professores, como doutores ali cuidando daquela família. Então, a gente consegue passa a olhar para essa criança de uma forma diferente, onde todo o comportamento dela traz para mim um sintoma e eu vou buscar a causa ali na família, né? Vou buscar ali nos pais e como que a gente pode, através dos pais, conseguir organizar emocionalmente essa criança. Então, e a gente faz isso dentro da nossa casa, né, Ju? Ou no consultório, sim, ou na sala de aula, ou com as famílias diretamente, né, Carol? Como você está dizendo aí, né? E você vai trabalhando. E
às vezes o seu grande desafio, onde dentro de casa ainda é um desafio, você apoiando uma família, você consegue se fortalecer ainda mais para confiar no desenvolvimento do seu filho e formarem na sua busca, né, Ju, de autodesenvolvimento. Porque enquanto a gente ainda não tem um envolvimento emocional com outra família, a gente consegue ver as coisas com menos embaçadas, orientar, organizar, e isso nos fortalecer para os nossos processos internos dentro de casa. Ou seja, porque em casa eu já estou buscando, já estou nesse caminho, mas às vezes também me embaça por ter um envolvimento muito mais profundo. É um crescer é um crescer em todas as áreas, né, Ju? Em todos os pontos da nossa Sim, vida, né? sim. A gente percebe que quanto mais a gente vai aprofundando, mais a gente vai estudando, mais a gente vai melhorando quanto ser humano. Então, a gente vai buscando essa formação, sim, mas a gente vai vendo que em todos os aspectos de relacionamentos a gente vai mudando. E o diferencial realmente da atuação consciente é que a gente possibilita, falando em todas as aulas para vocês, aquela coisa de que a gente precisa mais acolher e escutar do que ficar dando informação, porque muitas vezes aquela família já tem as informações, mas eles precisam de ter ali uma rede de apoio, né? De uma rede de apoio que seja uma rede de apoio segura, que não julgue tanto, né? É um processo difícil, porque às vezes a gente chega numa formação dessa já com alguns conceitos já formados, mas a gente tenta, eu e Lívia, em todas as aulas, em todos os dias de convivência com vocês, mostrar esse aspecto tão importante do educador parental, que é o não querer impor uma verdade, né? É querer mostrar o caminho, mostrar os vários caminhos e fazer a pessoa construir, né, o caminho que se adequa melhor a ela, com um embasamento, né, com um estudo, né, para a pessoa saber também o que ela está fazendo e saber que ela está fazendo escolhas ali e que escolhas têm consequências, óbvio. Né? A Tati está falando, quero muito que minha patroa leve a princesa até você para podermos mudar a forma de educação. Cuidei de 2 pacientes seus e fiquei encantada com a forma que são educados. É diferente. Tati, vão lá, vão fazer também. Vão fazer a certificação você também. A Raquel perguntou, Ju, vocês pensaram como nós, que não somos da área de saúde e da educação, poderemos atuar profissionalmente? Raquel, sim. Na verdade, tem muitas pessoas já na turma 1 que não são da área de educação nem da área de saúde, que vão sair da escola educadores parentais, certificados também em apego seguro, e essas pessoas vão estar preparadas para atender famílias, então você vai poder atender famílias, então você vai poder ter um consultório, por exemplo, para atender famílias, você pode levar isso para as escolas, fazer palestra, a gente está preparando vocês para isso, a gente vai ter um módulo para isso, orientar vocês como fazer um curso online, como fazer, né? Então a gente é um preparo mesmo. Gente, a minha formação, eu sou engenheira mecânica, né? Porque quando a gente Aí, ó, fala para Raquel. Quando a gente aprofunda, Raquel, no mundo da parentalidade, a gente não precisa ter, não existe um pré-requisito ali. Na verdade, nosso pré-requisito é o desejo de transformar a nossa relação com os nossos filhos, a nossa relação com as crianças com quem a gente lida no trabalho, às vezes, enfim. Então, a gente consegue direcionar, sim, para um olhar do consultório, para o olhar do psicólogo, né? Para o olhar do terapeuta ocupacional, para o olhar do fonoaudiólogo. E o caminho do educador parental é um caminho onde eu vou ter acesso às famílias e apoiar as famílias baseado em informação, né, Ju? Em Sim. ciência e consciência, como a Ju diz. Então, a gente vai, na verdade, então, o pré-requisito tem que ser esse desejo genuíno de se transformar, porque a transformação é em nós, e ter base suficiente para conseguir também transformar e apoiar outras famílias, que a gente vai se relacionar com eles dessa forma. A gente tem um módulo dentro da nossa formação, que é um módulo para preparar vocês para o mercado. Tanto a pessoa que já está trabalhando com famílias, mas às vezes tem informação e não sabe como é que inclui isso, né, na rotina, nos processos internos já daquele atendimento. E nós que vamos atender
por ser a nossa profissão, que vai passar a ser a nossa profissão, é uma mudança de carreira. Então, a gente vai estruturar vocês também para esse processo de mudança de carreira e como atuar como educadores parentais. Como é que eu me comunico numa rede social, né, Ju? Como é que eu me comunico nas palestras? Como é que são as anamneses? Como é que eu consigo ali buscar as informações para poder apoiar aquela família? Como que são os atendimentos? Como é que a gente estrutura esses atendimentos? Então, aqui a gente o que a gente precisa mesmo é o desejo, porque o que vai fazer a gente conseguir transformar essas famílias é o desejo genuíno de transformar e não uma busca, né, Ju, por né, não ter uma liga com esse trabalho e querer trabalhar. Acho que não funciona, precisa ter essa. Eu considero até a Raquel uma pessoa que vai ser muito bom. A Raquel está em processo de autoconhecimento, sabe, Lívia? Então, ela já está passando por uns baques assim na vida dela, já tem um tempo, né, Raquel? Então, eu acho que para ela, e ela tem um pouco dessa coisa, desse medo, porque ela sabe que o autoconhecimento vai vir, então, e ela tem um pouco essa coisa, né? Mas que é tão necessário para ela, para se desenvolver. A gente sabe que o autoconhecimento gera potência na nossa vida. Então, eu acho que para você vai ser perfeito. E às vezes agora você se sente insegura, Raquel, um pouco com isso, mas Você o negócio de Lili? esse autoconhecimento vai vir e esse autodesenvolvimento vai vir, e para você vai ser maravilhoso, porque você vai estar vivendo isso junto com a sua transformação para virar uma educadora parental, e você vai ter aquela coisa de eu experimentei, né? Aconteceu comigo, então eu consigo, essa minha dor, ela falou que chamou atenção, acho que foi ela que falou, quando eu falei que a gente transforma a nossa dor na nossa missão, né? Exato. Mais ou menos. Né? Foi assim que eu adentrei na consultoria do sono, que era uma dor, uma necessidade minha, e dali, gente, do sono para o sono, assim como eu ajudei no consultório e vi a necessidade de aprofundar, entender mais e ver as dores dentro de casa, né, Ju, e ver os pacientes com os mesmos desafios. Eu também entrei no mundo do sono por desafios pessoais, depois eu vi que não dava para olhar para o sono só naquela questão fisiológica ou pensar em métodos que mais desconectava a família do que aproximava, enfim. Então, nesse caminho onde a gente vê que, né, quando a gente fala que quando depois que a gente vê não tem como desver, né? Mas nesse caminho a gente vê que a criança está ali, ó, esperando, né, por adultos responsivos, por adultos que saibam o que estão fazendo, por adultos competentes para guiá-los. A gente vê que a gente tem que se transformar. A verdade é essa. Tem aqui a Marcela que já está inscrita, Juju, está aqui com a gente. Olha, gente, tem muita gente aí que já está inscrita. Então, deixa eu te falar. Carol, Marcela, Aline, a Beth vai fazer a inscrição segunda-feira. Ela me pediu para fazer a inscrição na segunda. Quem mais? Raquel. Aline, acabei de mandar seu e-mail aqui. Me pegou no pulo. Eu estou aqui e mandei o e-mail para ela. De boas-vindas. Então, tá faltando ainda para fazer a inscrição a Camila, o Marcos, a Viviane, o iPhone, que eu não sei de quem é, não tem o nome. A Tati, a Natália e a Suelen. Exato. Suelen tá só namorando aqui, né? Só de olho, né, Suelen? Tá rodeando. Vem logo. Não fica pensando muito, não. Exato. E Ju, e a aula de hoje, hein? A aula de hoje foi maravilhosa, né? Maravilhosa, né? Gente, na verdade, eu vou falar uma coisa. Eu e a Lívia, a gente também fica apaixonada com o curso, sabe? Então, todo fim de semana, a gente, sábado à noite é um momento de reflexão daquilo que a gente está entregando, porque a gente acredita muito naquilo que a gente está entregando, e a gente fica em êxtase mesmo, né? E no domingo a gente finaliza, tem a manhã de curso até 1h da tarde, e é aquela, né? É o fim de semana do mês, né? Exato. É o fim de semana feliz, E o retorno que a gente tem das meninas é tão bom, né? Que a gente fica muito animada mesmo. Louca para começar. Já comprei toda a bibliografia de escritanimento. Que delícia. Quem falou Então, isso? espera aí, Marcela, que eu vou acrescentar. Que elas ficam, né, Ju? Que livro? Minha lista está só aumentando, né? É porque a gente vai falando no curso alguns outros livros além da bibliografia. E as meninas ficam anotando tudo e comprando tudo. Calma, vamos aos poucos, mas é bem bacana.
Hoje tem uma pergunta aqui, que Ah, eu achei interessante, umas perguntas aqui que eu acho que é bom a gente já ir respondendo aqui. Deixa eu só chegar no ponto. Aqui. Aqui, eu fiz duas perguntas juntas. ah. Como funciona essa certificação da API? Mas tem outra pergunta junto. Gente, essa certificação da API, eu sou a única brasileira certificada pela API como educadora parental em apego seguro. E como educadora parental em apego seguro, quando a gente apresenta como educador parental os 8 pilares da API, onde eu vou conseguir aprofundar, porque cada módulo traz consigo, né, Ju, um dos Uhum. pilares da apego seguro. Nós temos, são 14 módulos, né? E um extra, que é o módulo bônus de adolescência, mas dentre esses 14 módulos, 8 ali dizem respeito aos pilares da API, onde a gente fala que os pilares é sermos responsivos, é parentalidade proativa, é alimentar, né, baseado no apego, O é o sono e sono. apego seguro. Então a gente vai pegando cada um, o autocuidado, então a gente vai pegando cada um desses pilares e fazendo essa correlação com o que o API preconiza, e aí vocês saem, além do título, né, de certificação em atuação consciente, como educadores parentais em atuação consciente, vocês têm uma certificação da API que vocês conhecem e aprofundaram nos 8 pilares do apego seguro da API. Então, essa primeira turma vai ser a primeira turma brasileira a ter esse certificado e agora, por conseguinte, essa outra turma. Então, é uma dupla certificação, a gente pode dizer assim, então, é um certificado da API, não como educadores parentais, mas certificado da API como conhecedores profundos das 8 pilares e entendendo que vocês que serão os únicos brasileiros que terão contato com isso e terão essa certificação. Tem outra aqui, Ju, peraí. Qual a duração? Junto com essa pergunta. E a duração, gente, são de 5 meses, é de agosto até dezembro. Um final de semana por Por mês. mês. A gente já tem as datas. Exato. Quem não puder assistir, né, a um desses módulos ou a todos eles, a gente pode assistir tanto ao vivo, né? As vagas presenciais estão esgotadas ou estão para esgotar, enfim, que são reduzidas, mas pode assistir remotamente, onde vocês podem fazer as perguntas lá. Tem outra pergunta parecida com essa, que eu já vou responder junto. Onde vocês podem assistir remotamente, ou seja, vocês estão assistindo ao vivo, né? Só que de forma remota, que não está lá presencialmente. Tem uma mediadora onde ela fica ali trazendo as perguntas de vocês, a gente responde como se vocês estivessem ali ao vivo, presente ali conosco. E também tem a opção de assistir essas aulas depois, porque todas serão gravadas, são gravadas. Independente se a pessoa está lá no presencial, ou se assistiu remotamente, ou se nem assistiu, todos recebem os links para assistir essas aulas, para reforçar, para voltar num assunto que foi muito importante, às vezes quer pegar mais algum tópico, para quem não assistiu e vai assistir no seu tempo, no seu momento, enfim, então a gente consegue, fica bem eclético, né, essa entrega, e quem pode assistir, às vezes pode assistir uma parte, mas não pode assistir outra, por causa de um plantão, em função de outra atividade, então sintam-se tranquilos em relação a isso, porque as opções para assistir são bem tranquilas. Fica gravada, Raquel, por um mês. Por quê? Porque como um assunto vai encadeando no outro, a gente acha importante que antes da próxima aula a gente já tenha assistido a aula anterior, até mesmo para não acumular para vocês, tá? Mas fica gravada por um mês. A Então, gente sabe que essa coisa do curso online, como ter essa facilidade de você poder assistir quando quiser, gente, a gente vai deixando para a última hora. E aí, se pode ficar 6 meses, a gente vai deixar para fazer no fim. A gente queria que toda a turma formasse junto. A gente acha muito interessante que todo mundo conclua junto, né? Que seja uma turma coesa, assim, que todo mundo possa trabalhar também junto. Por exemplo, essa primeira turma, as meninas já estão fazendo duplas de trabalho, já estão, por exemplo, a gente já está organizando elas para escrever os e-books delas, já estamos organizando para elas gravarem aulas delas, então está todo mundo já... vai todo mundo concluir junto para que a gente consiga auxiliar mesmo já no início do trabalho, né? No início desse atuar. Então, é interessante que fique esse tempo para que vocês façam mesmo, né? Que aconteça, assim, de chegar no segundo módulo com o primeiro já cumprido. Porque um módulo acaba sendo importante para o outro começar, tá?
Ótimo. Olha que lindo, Juju. Não sei se a Lívia me reconheceu, mas eu reconheci sim, por causa do desenho da yoga, né? Eu acho, no Instagram. Mas vim a partir da mentoria do sono, estou muito encantada com a forma que eles trabalharem, muita identificação com a minha forma de educar. Será muito bom encontrar respaldo científico dentro de uma educação amorosa e respeitosa. Vou sair agora da reunião, mas fico com vocês. E estou muito feliz com a sua inscrição. Marcela, seja bem-vinda. Que Juju, tem bom, uma outra. seja bem-vinda, Marcela. O desenvolvimento da mentoria do sono, gente, foi ali uma inspiração da Ju para mim, porque, né, Ju, que é uma outra forma, né, que a gente pode compartilhar com vocês o que vem a ser essa educação respeitosa, esse olhar respeitoso para as crianças, e quando a gente encontra esse caminho, a gente se apaixona mesmo, né, e quer aprofundar. Acho que é inevitável. Juju, tem uma pergunta aqui, ó. Sou mãe de 2 e busco atuar com eles O que em você está casa. vendo essas perguntas? Ué, que a gente pôs no Instagram. Ah, tá. Eu tô assim, meu Deus, tô vendo nada dessas perguntas aqui, Jesus. Sou mãe de 2 e busco atuar com eles em casa. É o caso de fazer o curso? Gente, a certificação em atuação consciente, ela, quando essa busca for para você, para atuar em casa, acho que ela é mais potente ainda, né, Ju? Porque, na verdade, você nem tem a pretensão de trabalhar, mas depois você nem consegue não trabalhar como educador Não parental. consegue. Porque É como se você tivesse assim, na sua mão, o poder de mudar o mundo, escondesse só para você. É como se você tivesse na sua mão o poder de de inspirar as pessoas a verem a vida com outros olhos e guardasse de segredo para você. Você não consegue. Não consegue. Você começa sem querer a ser um educador parental com a sua irmã, com a sua prima, o olhar para os seus pais se transforma, o olhar para Isso. você. Então, aí vem uma amiga e traz um desafio do filho, você olha para aquela criança, já entende que através daquela mãe aquele comportamento vai se organizar. Enfim, então acaba que a todo momento, né, a Ju falou, você está ali com ouro na mão, né, e alguém fala assim, eu preciso de uma moedinha, você fala, não, tem ouro aqui, e vamos caminhar. Então, Exatamente. se tornar educador parental, gente, ele é automático, né, Juju? Acaba que você compartilha a todo momento as Eu suas. recebi uma coisa hoje muito bonita, eu acho que eu não vou achar aqui. É que, na verdade, quando a gente tem o amor nas mãos, né? É muito isso, assim. Quando a gente tem o amor ali nas mãos, a gente não quer guardar ele pra gente. A gente quer dar para todo mundo, a gente quer dar para o mundo, porque a gente sabe que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe de volta. Então, é uma coisa doida assim mesmo, que a gente não consegue. É uma coisa que empolga e vai empolgar. E é aquela coisa que você vai começar só para sua casa. Só que aí as pessoas vão ficar tão inspiradas em você que vão querer saber um pouco mais. Aí você vai acabar fazendo uma mini palestra na família, depois uma mini palestra com os amigos. E aí as pessoas vão querer saber e vão te procurar. E aí você, cansada de tanto trabalhar sem ganhar nada, você vai começar a trabalhar com isso. Mas Entendeu? a gente já vai preparar vocês para esse trabalho, para o que vem a ser, né? Já ter um olhar profissional mesmo, porque nós mesmos, nos nossos estudos e nos cursos, enfim, nenhum curso entregou para a gente isso também. Tá, a gente tinha um conhecimento, mas às vezes a gente não sabia distribuir, não sabia como organizar. E vocês vão ter isso com muita profundidade. Então, acho que a gente pode ficar bem tranquilo que essa forma de trabalhar ela vai fluir, porque a gente vai também aprofundar com vocês sobre isso. Ju, a outra pergunta aqui. Qual a relação da atuação consciente com a disciplina positiva? Vou deixar você responder isso aí. Tá, na verdade, assim, a disciplina positiva, que veio da filosofia humanista, é um dos módulos. Então, a gente tem um módulo de formação que você não sai de lá educador em disciplina positiva, você tem o contato com a filosofia, como é a disciplina positiva, a gente menciona em outros módulos, mas a gente foi além da disciplina positiva. Então, a gente pegou outras coisas, né? Então, a gente pegou outras, né? A parentalidade consciente, a parentalidade positiva, tá tudo muito ligado, a neurociência, tá tudo muito ligado, tá tudo muito relacionado. Só que quando você fala só de disciplina positiva, você tem ali a possibilidade de ferramentas que, quando aplicadas, desenvolvem habilidades socioemocionais. Esse é o básico, assim, da disciplina positiva, que é maravilhoso, é encantador. Quando a gente vai aplicar, a gente vê que dá certo, né? A gente tem essa experiência de dar certo, mas a gente esbarra em uma coisa aí
que tem mães que conseguem, tem mães que não conseguem, tem mulheres que dão conta, tem mulheres que não dão conta. E aí a gente, quando vai estudar por que isso acontece, por que algumas pessoas é tão fácil e para outras é tão difícil, a gente vai saber que cada pessoa, né, tem uma história, né? Então, quando a gente admite essa singularidade do ser humano, né, e essa complexidade, e que tem toda uma formação mesmo, né, do estilo parental que você foi cuidada, de como você cresceu, das feridas que ficaram, você consegue ou não aplicar, porque aquilo ali são só ferramentas. Então, às vezes, quando eu levo muito ao pé da letra só a disciplina positiva, então eu faço a formação só em disciplina positiva e sou educadora parental. Então, eu paro de bater, porque eu sei o quanto faz mal para a criança, mas aí eu parei de bater e eu ainda fico muito nervosa, eu ainda perco a cabeça, esses meninos me tiram do sério, esses meninos me enlouquecem, eles vieram ao mundo para me perturbar, então eu começo a gritar. Aí eu paro de gritar, eu começo a gesticular e a fazer cara feia para eles, assim, cara de quem está quase morrendo, porque eu não aprendi na disciplina positiva que primeiro de tudo eu preciso me cuidar, primeiro de tudo eu preciso me autoeducar, né? Então, assim, é inegável que é um início de caminho maravilhoso a disciplina positiva, mas a gente precisa ir mais fundo que isso para conseguir realmente ajudar o outro, para conseguir realmente ajudar todo mundo que precisa, né, de um educador parental. Exato. Aqui não perguntou, mas eu tenho outra pergunta aqui, mas só para a gente não sair desse gancho, gente. A gente vai ver a disciplina positiva, esse é o olhar que eu tenho, por um outro prisma, tá? Porque é num prisma onde a gente consegue ver qual é a estrutura da disciplina positiva, né? E quais são as bases dela para que ela aconteça. Porque quando a gente chega quando a gente tem um acesso à disciplina positiva sem entender a estrutura dela, ela fica é uma casa construída, vou pensar na historinha dos três porquinhos lá, é uma casa construída em palha, né? Então, eu sei que é para proteger, eu sei, mas não funciona. Então, a gente vai conseguir estruturar e olhar a disciplina positiva já realmente colocando esses tijolinhos, né, reais. A gente vai olhar vai conhecer o autocuidado como vocês nunca viram. Tem uma formação da René Trudeau, que vocês também serão. Essa vai ser a segunda turma que vai ser apresentada para essa metodologia René Trudeau de autocuidado, né, Ju? Que ela é muito, muito profunda. Entender o que é autocuidado, não é para o salão, não é para academia, por mais que até acredite que é isso que me alimenta, mas a gente vai entender profundamente de onde vem o autocuidado, que é um dos pilares para eu conseguir aplicar a disciplina positiva, por exemplo. A gente vai ver a comunicação não violenta de uma forma que a gente não vê saindo daquelas 4 sequências de uma comunicação, né, Ju, para real estrutura também da comunicação não violenta. Então, por fim, a gente consegue a inteligência emocional com base na criança interior, então, no encorajamento, né, Ju? Então, assim, a gente conseguiu costurar realmente temas que estão aí entregues de uma forma meio desconexa e a gente costurou. E quando a gente costura essas ferramentas, essas filosofias, a gente se estrutura de verdade para ela poder fluir. Porque não fica só no racional, a gente acessa esse emocional para a gente começar essa transformação. O curso, na verdade, acessa o emocional o tempo todo, porque a gente, em vez de a gente ficar muito na teoria, a gente vai muito mais profundo, assim. Então, a comunicação não violenta. Então, a gente, em vez de ir nas 4 pilares ali, né, que a gente fala, a gente vai também associado a uma autocompaixão, né, o aplicar aquilo com a gente mesmo. Então, a gente sai transformado porque a gente entende o porquê dessa comunicação não violenta, mas primeiro aprendendo a comunicar de forma pacífica comigo mesmo, né? Tendo autocompaixão, então tendo a coisa do autocuidado, então muito voltando o olhar para a gente, porque a gente entende que a educação começa pela autoeducação. Então, quando a gente faz esse processo com vocês, durante todo o curso, a gente consegue mudar o olhar de vocês para aquelas mulheres e para aquelas famílias que vão ir até vocês em busca disso também, né? Então, o mindfulness também é muito importante, a gente considera o mindfulness uma coisa muito importante, uma formação importante para a parentalidade consciente, né? Porque a gente quer ali o tempo inteiro, a gente quer trazer o tempo inteiro a família para a presença, né? Para estar ali presente.
Então, tudo uma coisa vai costurando a outra, mas é lindo demais esse curso, gente. Nossa, meu Deus. Eu tenho uma pergunta ótima aqui, ó. Uma aula online o dia inteiro não é muito cansativo? Como está sendo essa experiência? Gente, vai falar, Ju? Deixa eu Ah, fofocar. gente, por que a gente devia ter chamado uma das alunas para vir aqui falar? Mas quando a formação antes ela era presencial, né? A turma cheia lá, então a gente tinha lá umas quase 30 pessoas, né, presenciais e as outras inscrições online, enfim. Mas o formato presencial era o forte, né? Era o carro-chefe, digamos assim, antes da pandemia, claro. E aí, quando a gente teve que passar para o formato online mesmo, ou seja, não era com pessoas ali presencialmente, a gente, né, filmando, digamos assim, foi só online, a gente achou que ia ter quantas pessoas. A Meire falou que está aqui e pode falar. Ah, por favor, Meire, liga aí o microfone e conta pra gente. Ela teve aula hoje de 8 às 18h20, fala a verdade. O iPhone é a Meire aí, que Ah, o surpresa. iPhone é a Meire. Meire. Meire, Oi, ligou? Ela não vai mostrar a cara dela porque ela está, destruída. a gente também tá, né, Ju? A cara- Mas tá ouvindo o som aí, Ju? Sim, sim. Estamos ouvindo. Então, boa noite, né, para todo mundo. Nós tivemos aula hoje de 8 às 18 e eu teria de 8 às 8. Tão bom, tão magnífico. E eu sou aluna do presencial, né, do curso presencial, mas com essa pandemia a gente teve que realizar as aulas online. E estou, assim, surpresa com o resultado. Eu sempre fui bastante resistente à aula online e realmente, assim, me surpreendeu. Tanto que eu tô aqui agora, né? Tô de enxerida. Tá mesmo. Porque eu ainda Tô falei de assim, enxerida. podia ter alguém aqui do curso, mas não vai ter, óbvio, né? Porque a pessoa vai Mas aproveitar o resto da noite. não, mas tô E as aqui. meninas saem mesmo, né, Meire, assim, com essa vontade de que... Porque, lógico que é cansativo, entre aspas, ficar de 8 às 18, mas que o curso é tão autocuidado, né? É tão prazeroso que a gente perde a noção do tempo. Olha, gente, além de prazer, né? E de todo conhecimento, eu vou ser até um pouco mais pesada. É viciante. É um vício. A gente começa, tanto que assim, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, mas estou aqui pesquisando, estou olhando, estou ouvindo. Vi que tinha essa oportunidade aí para vocês, né? Que ainda não estão no curso, mas que eu já estou no curso, mas deixa eu ouvir também, por que não? Então, assim, vale muito a pena, vale muito a pena. Eu já fiz 2 graduações, já fiz pós-graduação e eu falo que, assim, esse curso para mim está sendo o maior investimento da minha vida. Ah, que lindeza. Linda. Obrigada, Meire. Obrigada, viu, Meire? O nosso objetivo de verdade não é trazer um tema, né, Ju? Comunicação não violenta, vamos falar sobre disciplina positiva, porque não é sobre isso. Não é uma coisa que você chega lá no Google, Google entendeu e alguém foi lá e está falando. Não é sobre isso. É sobre um aprofundar mesmo nessas filosofias, nessas ferramentas. Então, pelo menos, eu assisto a Ju apaixonada, eu assisto, né? Porque então a gente está sempre aprendendo, porque é uma visão tão profunda de tudo isso que a gente já escuta, já conhece, até quem não conhece vai se apaixonar mais ainda. Mas a gente está tendo uma entrega, né? O nosso objetivo é entregar para vocês de uma forma tão minuciosa e palpável que é esperado que vocês realmente se conectem ali e não vejam o tempo passar. O nosso objetivo é esse. Pois Né? é, Na Olivia. Oi. Desculpa, Lívia. Pode falar, por favor. E é isso mesmo, né? Eu achei, vou frisar bem a palavra que eu achei que eu conhecia a disciplina positiva. E aí, depois que eu estou nesse curso, por esse leque aí, o tanto que abre o horizonte da gente, eu vejo que, assim, eu sou praticamente analfabeta. Então, a minha busca tá constante, ela tá diária, exatamente por isso. O curso me abriu um leque muito maior do que simplesmente uma leitura e um estudo de um livro famosinho, né? A prática do dia a dia, a vontade de crescer, ela vem realmente dessa atuação consciente. Eu acho que esse atuar e essa força, né? O jeito que vocês, tanto você, Lívia, quanto a Juliana, inspira,
faz com que a gente tenha essa potência, tenha essa vontade de todo dia querer mais. Mais, 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 mais. Gostoso. Não, esse é o objetivo, né, Ju? Assim, Sim. da gente realmente A nossa entrega é visceral, eu acho, assim. geral. Realmente, é porque realmente a gente é paixão total esse curso pra gente. Então, a nossa entrega é total, assim. Vocês podem ter certeza disso. Quem está aí fazendo, quem já fez a inscrição, né? Quem não fez ainda e vai fazer e está pensando, realmente é transformador. Não tem como você sair desse curso do mesmo jeito que você entrou. Então, uma autotransformação de 6 meses aí, de 5 meses, né? Meses. Juju, tem uma pergunta aqui, ó. Vocês vão divulgar a literatura do curso? Já estou doida para ver. Aline, você já recebeu. Assim que vocês fazem a inscrição, gente, é manual, tá? Sou eu que respondo. Vocês fazem a inscrição, eu vou lá, entro no Simpla, vejo a inscrição, mando um e-mail pessoal, de Será que boas. você já mandou para a Aline, já? Mandei pra Aline, falei, Ah, esse é agora. Você ia me pegar no pulo que eu estava aqui conversando com vocês e mandando esses e-mails, porque hoje, durante a aula, eu não estava acessando o e-mail. Mas até mesmo para vocês já se inscreverem, já conseguirem ter acesso à ementa completa, terem acesso ao material, à bibliografia de referência, para já ir namorando. Tá, Aline? Olha sua caixa de e-mail aí que eu já encaminhei. Isso. Obrigada, Meire, viu? Obrigada pelo carinho. obrigada. Quem recebeu? Carolina Lopes. Carolina Lopes. Carolina Rezende de Souza Lopes, né? Deixa eu até ver seu e-mail aqui. Carolina RS Lopes. Encaminhei sim, Carol, dá uma olhadinha aí. Te encaminhei às 9 em ponto e o seu e-mail não voltou. É porque ela também não deve ter visto, né? Que ela É, já estava aqui. mas eu Gente, agora à noite e encaminhei para vocês. Uma dúvida, curiosidade. No curso aprendemos também como passar os ensinamentos para os maridos, para os pais, porque imagino que a mãe, nós vamos pensar de um jeito e o pai de outro. E a maioria dos pais aceita tranquilamente? Ju, essa tá. pergunta É, é, é maravilhosa, gostei. é. Na Ah, verdade, Ana né? Raquel, é uma dúvida muito comum que a gente recebe sempre, né? O mais importante que a gente considera a transformação da pessoa que está ali no curso, porque a gente acredita completamente que essa pessoa vai inspirar todo mundo que está ao lado dela. E justamente porque está fazendo a certificação em atuação consciente, não vai querer impor isso goela abaixo de qualquer pessoa, de todas as pessoas. Quando a gente quer mudar o outro a qualquer custo, na marra, a gente não consegue. A gente consegue mudando o olhar também para o nosso marido, né? Também para os nossos pais, também para as pessoas que convivem com a gente. Então a gente começa a tratar todo mundo muito diferente e todas as pessoas ficam inspiradas em você. Um dos autores que eu e Lívia a gente ama, né? A gente não vai casar com ele mais, porque ele Já falei. faleceu, né? Mas talvez fosse uma possibilidade, porque ele realmente é inspirador, é o Jesper. Ele fala que você não precisa, né? Quando você tem uma família, não necessariamente os pais precisam pensar exatamente igual. Você pode sim estar convivendo com uma pessoa que pensa diferente de você e você pode se tornar inspiradora para ela e ela para você na convivência. Eu acredito muito nisso hoje, sabe? E eu acredito que os nossos filhos se inspirem muito nisso também, porque o mais importante de um relacionamento não é a concordância, é o respeito, né? Então a gente não precisa concordar em tudo, mas a gente precisa se respeitar. E as crianças ficam muito inspiradas quando os pais se respeitam, né? Então eu respeito o jeito do meu marido criar, lógico que com o tempo fomos mudando, eu conheço, porque quando a gente conhece a fundo, então eu conheço a criação dele, a criança ferida dele, eu sei como é a criança ferida dele, então eu estou dando esse apoio, eu estou dando esse suporte, eu consigo ver o homem que ele é por trás do homem que ele aparenta ser, né? E isso tudo é muito bonito. E a gente começa a respeitar mesmo a pessoa, a ver os limites, aceitar a pessoa como ela é, aceitar os limites dela. É óbvio que se você tem um marido que vai querer bater nos seus filhos todos os dias, você vai demorar mais tempo ali.
que ele só sabe educar dessa forma, talvez você demore mais tempo para inspirar. Mas é fatal que você vai inspirar. Com o seu jeito de agir, com o seu tom de voz, com o seu jeito de falar, né? Com o seu jeito de olhar. A gente é capaz de mudar tudo, né? Pode falar, Livinha. Isso que você falou, porque, Ana, na verdade, a gente entra muito nesse intuito quando a gente começa a conhecer a verdade, bem entre aspas, porque ela não existe, porque se a gente não olha por trás, né, da pessoa, a gente não consegue acessar, então por isso que às vezes para mim está tão óbvio, para outra pessoa não está, enfim. Mas quando a gente começa ainda com essa ânsia do outro, mas a gente vê que tem tantas mudanças para fazer em nós que não dá nem tempo de se olhar para o outro, porque as mudanças vêm para mim, são em mim, né, Ju? E aí, nesse olhar para mim, para eu começar a me transformar, quem está perto da gente vai sentindo também. E eu olho para o outro, e isso não é. Gente, assim, bem rasgado, assim, não um clichê de aí você vai olhar para outro diferente, não. É porque quando eu consigo olhar para mim de forma diferente, eu não consigo mais olhar para o outro de forma diferente. É como se eu tivesse colocado uma lente mesmo, né? Que tava embaçada, e agora que eu não vejo, então eu começo a enxergar tudo. Não que eu vou aceitar o comportamento ruim do outro. Na verdade, eu estou enxergando o outro com os seus desafios, como eu enxergo os meus. Então, eu não consigo nem mais ter esse dedo de julgamento, né? Eu penso, poxa, é difícil mesmo, meu Deus. E aí, vocês até se unem nesse encontro do desafio, né, Ju, dessa mudança, de enxergar essa transformação. Mas não se preocupe, porque é o que o Jesper falou, a gente tem essa crença de que eu tenho que pensar idêntica a Ju para a gente estar nessa escola aqui e compartilhar conhecimento. E o que a gente acrescenta uma na outra, eu acredito eu, e tenho certeza que quem está vivendo lá, é que uma viveu um caminho, seu olhar nas suas transformações, a outra seu caminho, seu olhar, suas transformações. A gente vê que encontra, quando a gente vê que não encontra, a gente cresce essa discussão para a gente conseguir entender o olhar. Então, é um crescer e não vamos dividir aqui, né, para todo mundo dar igual, ser igual. O que eu não tenho, porque eu tenho minhas dores de infância, né? Às vezes eu falo, Ju, isso e aquilo, ajoelhe dessa criança ferida. Mas é porque ver que o desafio do outro da sua história de vida, o desafio dela, então, e é isso que vai enriquecer o seu lar, é isso que vai enriquecer a sua casa, né? A gente começa muito a exercitar essa compaixão, sabe? Então a gente consegue muito ver o outro além, né? Eu falo que é o ver além, assim, é o olhar que se modifica mesmo, né? Então é aquela. Você não tinha, né, Ju? Hã? Tem admiração onde você não via. Sim, muito isso. Eu falo assim, a gente põe uma lentezinha do amor aqui no direito, uma lentezinha da empatia no esquerdo, e é uma coisa tão impressionante assim que a gente começa a ver realmente o outro, porque a gente costuma muito ver só os defeitos das pessoas. Como a gente vê o filho só pelo comportamento, a gente vê o marido só pelo comportamento, e a gente deixa de ver coisas preciosas assim, que valem a pena ser vistas, né? Lógico que eu quero muito, e Lívia também deve estar nessa comigo, a gente quer homens nessa formação, a gente quer que homens, pais, se interessem em virar educadores parentais. A nossa escola tem muito interesse de ter homens com a gente, viu, Marcos? Porque a gente sabe que tem um campo muito bom para eles e que só está faltando alguém começar. Tá faltando um homem começar com isso, porque hoje a gente tem alguns na formação, mas são a maioria médicos. Tem o Rubens, que é pediatra, gastroenterologista, tem o Denis César, que é um cirurgião, né? É um médico cirurgião. A gente tem o João, que é um pedagogo. Então a gente não tem nenhum pai querendo puxar esse movimento. E a gente está precisando de um pai que queira puxar esse movimento, tá? Se o Marcos quiser aparecer aí e falar, né, Marcos? E já vamos ter, nessa certificação já tem um homem inscrito, né, Ju? Um ou dois? Já tem, não, tem mais. Mas tem o Vander, que ele é psiquiatra. Com ele, não, acho que será que é só ele? Depois vamos olhar isso, né? Tem que olhar. Não sei se, às vezes tá Marcos aqui, às vezes é a esposa do Marcos, né? Tomara que seja o Marcos. Mas é isso, Juju. Aqui tem uma pergunta ainda mais aí? Como é que tá aí para você? Não, o meu não teve muita pergunta. Tem assim, tenho muito interesse, seu conteúdo é valioso, mas não tem pergunta.
Tem uma que perguntou se precisa de ter alguma formação, nós já respondemos. Uhum. E uma outra que falou que vai fazer na próxima turma. E aqui também já perguntou de duração, perguntou das aulas gravadas, perguntou se podia assistir online e presencial. Presencial, gente, a gente vai ter a questão realmente do espaço físico, não que nossa escala não caiba, mas a gente acredita que após essa pandemia aí, né, vai ter uma restrição de pessoas por metro quadrado, então a gente já está considerando isso, a gente está já por precaução, né, Ju, não vendendo um urubu voando, vamos vender o que é real, quantas pessoas a gente consegue ter ali na sala. Porque se a gente fizer muita inscrição presencial, a gente vai acabar não podendo e tendo que ser só online, né? Porque a gente tem aquela coisa mesmo da segurança. Exato. A gente acredita que não volte antes de, por exemplo, agosto, né? Então, a gente começando em agosto pode ser... a gente está pensando nessa segurança das pessoas que vão estar no presencial. Mas o online não vai perder nada, tá, gente? Porque tem o online ao vivo, o remoto, então a gente vai respondendo as dúvidas. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente responde as dúvidas. As coisas são discutidas em grupo, tá? Então é bem tranquilo. Da gravação, ele tem uma acústica adequada. Então, assim, a qualidade da gravação é muito boa para você assistir depois, enfim. Não vai ficar nada a desejar. Essa é a verdade. Isso. É isso, né, Juju? Isso. Agora a gente vai descansar um pouquinho, porque amanhã tem mais. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Ô, Ju, eu tenho só uma dúvida. Na hora de Fala. fazer a inscrição, tem que falar se é presencial ou online? Tem essa opção? Tem. Ou tanto faz? Não, tem. Tá bom. Tá? Aí você vai ver lá presencial e online. Exato. Tá ok. Tá bom? Joia. Obrigada, gente. Beijo. Um beijo. Beijo, boa noite, gente. Boa noite. Obrigada pela presença. Fernanda está entrando agora e a gente está indo embora. É isso aí, Fernanda Tavares. Tá chegando, né? Mas acho que a gente pode fechar, né, Livinha? Tem a gravação, gente. Então a gente está gravando esse encontro aqui. Quem tiver alguma dúvida também, é só mandar lá no grupo ou mandar direto pra gente. Vai ser um prazer respondê-los, tá bom? Suelen, vai lá e faça sua inscrição logo. Não fica pensando, não. A gente está precisando a gente está precisando de uma nutricionista, a gente está precisando de uma que fala de adolescência, né? Tipo a Suelen. Suelen fala de adolescência. Então, é isso aí. Vivi, obrigada pelo carinho. Vivi, obrigada, viu? Fernanda entrou agora e a gente está indo embora. Fernanda, se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente lá no grupo. Exato. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite.